Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fades of Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Salve mulherada de atitude, eu sou a Dandara Gissoni, estamos começando mais um programa Atitude Feminina, para você, mulher, mas também para os homens, afinal de contas, precisamos dos homens na luta pelo fim da violência contra as mulheres. E hoje a gente começa com uma grande vitória, uma conquista para todas as mulheres. Ontem, o STF reconheceu que a Lei Maria da Penha, as medidas protetivas, podem ser aplicadas mesmo quando não tenha relação de afeto ou vínculo. Isso é uma grande vitória, porque infelizmente mulheres são perseguidas, mulheres são assediadas, mulheres são mortas muitas vezes por outros homens que não é ninguém que ela tenha tido uma relação de afeto. E esse reconhecimento do STF é uma grande vitória para nós mulheres. Então começamos hoje esse programa com uma notícia boa para a mulherada. E nossa convidada especial de hoje, essa querida, maravilhosa, inspiradora, Sheila Tomás. Para quem não conhece a Sheila, ela é contabilista, formada em gastronomia. Eu vejo que ela faz umas marmitas maravilhosas, né? Com uma trajetória marcada pelo trabalho social, pela defesa da família e o compromisso com políticas públicas voltada ao cuidado com pessoas. Ela é a filha mais velha de 3 irmãos, construiu uma história com base nos valores, responsabilidade, solidariedade e dedicação ao próximo. Gente, a Sheila, ela durante mais de 30 anos, ela esteve casada com o atual prefeito de São José dos Campos, aqui do lado, vizinho da gente, com quem ela teve 3 filhos, a Mônica, o João e a Maria Eduarda. E ao longo da sua trajetória profissional, ela atuou em gabinetes parlamentares, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e também em outras prefeituras do Vale do Paraíba, acumulando uma grande experiência administrativa e em gestão pública, e principalmente no relacionamento com a população. Eu sempre falo isso, viu, Sheila? Porque não adianta você ser o bambambam, você ser o melhor em tudo e você tratar mal o garçom, você tratar mal a moça do café. Exatamente. Então, o relacionamento com pessoas é tudo. Eu sei que a sua agenda está corrida. Muito obrigada por participar conosco do nosso programa Atitude Feminina, que é para mulheres como você, de atitude, né, Sheila? Que em algum momento a gente tem que ter atitude e falar, opa, peraí, chega. Chega. É muito bom estar aqui com vocês, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Desculpem, né, que a gente até teve que perder, mas olha, vocês estão vendo pela minha voz. Eu peguei uma crise de sinusite que não passa, que não acaba. Então, esse tempo que fica quente, frio, está acabando comigo. Mas ontem eu tomei uma injeçãozinha, vai melhorar, vai melhorar. Mas obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu quis mesmo vir, mesmo com a voz ruim e tal, porque é justamente isso. A gente está no Agosto Lilás. E essa vitória que o STF deu para as mulheres ontem, gente, parece pouco para quem, né, não está a par do assunto. Mas, assim, quantos profissionais assediam mulheres no seu local de trabalho, e aí a lei não cabia para elas, ela não podia reclamar, né? Por intimidação, por assédio, por N coisas. A gente viu um vídeo que até um vereador, eu postei esse vídeo, não sei se você viu nas minhas redes, que um vereador chega e já passa a mão na bunda da mulher. Eu vi. Você viu? Vi. Então, assim, ele se acha tão tranquilo. Da estagiária. Ele estava tão tranquilo de chegar no local de trabalho, embaixo de câmeras, e fazer essa atitude. Por quê? Porque a sensação da impunidade. Nada me pega, nada me atinge. Então, a gente tem que começar a mudar. A gente tem que começar a mudar muito, muito, muito. Tem que ensinar os nossos filhos a respeitarem as mulheres, a enxergarem como companheiras e não submissas. Tem uma série de coisas que a gente precisa trazer desde pequenininho. Porque ninguém nasce misógino, ninguém nasce preconceituoso, né? Ele se torna no ambiente familiar, no ambiente escolar, na sociedade, no trabalho, ele vai acompanhando nessas sociedades que ele frequenta e ele vai ouvindo e absorvendo. Então, cabe a nós mudarmos isso daí, senão a gente vai continuar morrendo. Mulher só morre, gente. Exatamente. Todo dia, quantas vezes você vê? É um absurdo. O cara passando com a mulher embaixo do braço, esfaqueando ela dentro do posto de gasolina. Tudo sendo filmado. Eles não estão nem aí mais. Tá só, vão matar. Então, alguma coisa tem que ser feita.
Sheila, e no seu trabalho como primeira-dama em São José, você esteve à frente do Fundo Social de Solidariedade, Sim. né? Onde você desenvolveu diversos projetos voltados à inclusão social, capacitação profissional, geração de oportunidade, né, de emprego e renda para famílias. Quando a gente fala de família, a gente já está falando de mulheres. Também, muitas. Né? Então, muitas mães solo, né? Muitas também. mães solos nesse trabalho ali, porque além do trabalho ali da fraternidade, da solidariedade, da doação, existia um trabalho também de emancipação feminina realizado por você. Sim. Quando eu assumi o Fundo Social, foi no primeiro mandato ainda, né? Que era o Felício, o prefeito, ele saiu para concorrer ao governo do estado, e aí meu ex-marido assumiu. Então, desde lá, a gente tinha uma instalação que não era muito adequada, ficava lá dentro do parque da cidade. Então, assim, era um prédio tombado pelo patrimônio. Aí você não pode colocar mais carga elétrica para ligar um ventilador, para ligar um refrigerador. Então, ficava muito difícil trabalhar ali. E eu comecei a buscar alternativas de colocar num lugar adequado, porque eu já tinha na cabeça os projetos, que era o quê? Levar as roupas que a gente recebe com doação. Falei, eu quero dar dignidade. A pessoa chegar, já está tudo triado, lavado, higienizado, os sapatos também higienizados, os cobertores, tudo embaladinho, bonitinho. Então, assim, quando a gente leva com dignidade, com respeito, você está levando respeito para quem está pegando, né? Por mais que naquele momento aquela família, aquela pessoa está numa situação de vulnerabilidade, está precisando ir buscar uma roupa gratuita, uma feira, uma loja solidária, você não sabe o seu dia de amanhã. Eu já passei dificuldade, eu fui em bazar de igreja para pegar. Eu sei o que é você entrar morrendo de vergonha e falar, eu não tenho condições de comprar, porque não está dando. Eu sei, eu entendo quando aquelas pessoas entram, porque eu já fiz. Então, quem passa na pele sabe exatamente a situação, como é que é. É muito difícil para a gente. Ninguém gosta de buscar coisa de graça, ninguém gosta de retirar uma cesta básica. Todo mundo gostaria de ter o seu salário, o seu emprego, a sua estabilidade, de estar ganhando, de estar fazendo o que ele quer, sem ter que ir lá precisar. Mas não são todas as famílias. Tem muitas famílias que têm crianças neurodivergentes, que têm idosos, que têm acamados, eles precisam de ajuda. É uma parcela da sociedade que a gente tem que ajudar. E aí eu fiz o banco de alimentos. Antes o banco pegava as sobras do Ceasa, dos supermercados e tal, só lavava e entregava in natura para as entidades que faziam comida no local. Eu falei, não. Eu quero que as famílias atípicas, que as famílias com idosos, com acamados, recebam um kit onde já está tudo limpo, higienizado e processado, no vácuo, bonitinho. Então, ela recebia assim, ó, batata picadinha, fatiada, cenoura, chuchu, tudo para fazer uma sopinha, para fazer alguma... Digno, né? Para sua entendeu? família limpinho. Não é o que sobrou é seu, Não chega tudo lá de qualquer amassado, jeito. em cima do Não, outro. chegava bonitinho, embalado a vácuo, as frutas como polpa. Então, a mãe podia receber o kit leite, que o governo também oferece, para combater a desnutrição, e colocar uma polpa de fruta no leite é uma vitamina para um idoso, para uma criança. Então, era isso que eu queria levar, entregar dignidade com respeito. Os nossos estofados, colchões, tudo higienizado, embalado no plástico bolha. Chegava na casa da pessoa parecendo que era novinho. Porque, assim, é gostoso você ver, né? A sensação da pessoa que nunca teve nada novo, receber uma coisa bonitinha, cheirosinha, a roupa limpa, o sapato higienizado, sabe? Ela pegar com gosto. Tinha criança que falava, nossa, tia, olha, tá até com cheirinho de limpo. Eu falava, então ela já colocava na hora a blusinha e tal. É muito bom de ver. Você poder fazer chegar com dignidade para quem está precisando. Ou seja, você fez no Fundo Social da forma que você faz na sua casa. Exatamente. A alimentação da forma que você fazia era a mesma que você fazia para os seus filhos. Exatamente. Né? Tudo como mãe. Como mãe. Cuidado de mãe no Fundo Social. Porque assim, eu pensava como mãe. Uhum. Eu falava assim, gente, quantas mães que chegam em casa à noite do trabalho, às vezes de 2, 3 jornadas de trabalho, e não tem o que oferecer. Não tem comida. Então, o que eu pensava? Se ela ganhou pelo menos o leite na assistência social, ela ganhar esse kit que venha com mamãozinho batido, com banana, com maçã, ela junta tudo isso, ela faz uma vitamina, as crianças dela não vão dormir com fome. Se ela tiver um kitzinho que tem lá chuchu, vagem, cenoura, batatinha, ela põe isso numa panelinha e cozinha, ela tem uma sopa. Então, quer dizer, é o mínimo que a gente pode oferecer para quem está passando fome, para quem está passando muita dificuldade. Então, é difícil pensar
Eu penso porque eu sou mãe. Eu já passei meus apertos, eu sei o que que é. Às vezes você não tem nada. Um ovo tem que dividir para a família inteira. Mas tá bom, e se colocar o ovo no meio dessa sopinha e mexer, já dá vitamina para todo mundo. É um pouco de proteína. Então eu fiquei pensando em como mãe, como receber tudo isso. Porque é duro, a gente sabe como é que é. Oh, tem dias e dias na vida da gente aí que, pelo amor de Deus, só as mães que sabem. Você é uma mulher admirável, inspiradora, eu já falei isso diversas vezes. Talvez a senhora nem lembre, mas lá em 2022 eu passei uma situação, já era vereadora aqui na cidade de Caçapava, que quando foi um vereador que veio e segurou meu rosto no meio do plenário, foi uma coisa horrorosa, uma condenação, inclusive, por violência política de gênero, na primeira do estado de São Paulo. E eu fui muito julgada naquela época. Mas eu não esqueço aquelas pessoas que, de longe, que eu não tinha nem contato, que eu nem conhecia, que falaram: oi, Dandara, tudo bem? Meu nome é Sheila Tomás, eu estou te ligando para dizer que é um absurdo o que aconteceu com você. E a gente falou: gente, que legal, a mulher lá de São José dos Campos, primeira dama de São José dos Campos, que deve ter 1 milhão de coisas para fazer, ela parou a vida dela. Foi você. Para me ligar e falar: vi na televisão, peguei seu telefone aqui, na imprensa, aqui na comunicação de São José, estou te ligando para dizer o que é isso. A gente não pode se calar, toda a minha solidariedade. Isso é um absurdo. Então, isso eu não esqueço, Sheila. Que legal, que legal. Eu esqueci quem me xingou, quem falou que a culpa era minha, quem falou que eu dei liberdade, né? Porque a gente não escuta essas coisas. Infelizmente, escuta muito. Muito, né? Muito. E principalmente de mulher, você já percebeu? Mulheres, exatamente. Que é por condenam, isso, que julgam. Exato, é por isso que a gente tem um programa que é Atitude Feminina, porque a nossa intenção é chamar as mulheres para essa luta conosco. Não é uma luta contra os homens, pelo contrário, nós precisamos dos homens conosco. Mas nós, mulheres, nós temos que se ajudar, nós temos que se apoiar, nós temos que parar de uma julgar a outra, porque os homens se ajudam, Sim, os homens se protegem. Os homens passam panos. Você ligar: fulano tá aí. Ele tá dormindo. Peraí, tá dormindo? Não tá, ele tá em outro lugar, mas o amiguinho protege. Fulano foi jogar futebol mesmo, veio, jogou, fez gol. As pessoas mentem e eu vendo o cara lá com outra. Tipo assim, são situações assim que os homens estão se protegendo, os homens estão se defendendo, e nós mulheres falando: lá é minha concorrente, lá é candidata, lá é não sei o quê, olha lá a roupa dela, olha a unha dela. Mulheres, para! Pelo amor de Deus. Para, a gente tem que se unir. A gente parar de pensar pequeno, né? Por isso que os homens são cada vez mais machistas, por isso que a gente está num país tão desigual, por isso que a gente está no 5º país que mais mata mulheres no mundo. Né? Por conta disso, porque os homens ajudam homens e a gente tem que se ajudar mais. E você, Sheila, na condição de mulher, na condição de mãe, passou recentemente por uma situação que foi uma fatalidade, né? Mas ali, ninguém estava olhando, né, quando aconteceu o acidente com seu filho lá na Irlanda, né, em Dublin. Muita gente ia lá, mas também é o filho do prefeito. Gente, pelo amor de Deus, é uma mãe. É uma mãe, não importa de quem que ele é filho. É uma mãe que está desesperada, com medo de perder o seu filho. Mesmo assim, numa situação na qual o seu filho era uma vítima, pessoas julgando: aposto que foi com o dinheiro da gente. Aposto que, gente, ela foi socorrer o filho dela, que poderia ter perdido a vida. Sim. Do outro lado do oceano. Ninguém faz ideia, né? As pessoas... Você acredita que, se você perguntar para qualquer um, eles acham que a minha vida de primeira-dama era com 15 funcionários na minha casa, motorista, né? Eu só ficava: por favor, um suco. Gente, não tem nada a ver. Nada a ver. Eu sou uma mulher como qualquer outra. Eu lavo roupa, eu ponho no varal, eu vou correndo quando está começando a chover. Faz comida, faço comida na internet. Faço marmitinha. Agora que está apertando um pouco mais a campanha, está ficando mais difícil, mas eu ainda tento fazer um pouquinho. Porque até minha filha, que né, ela mora comigo, então ela gosta de comer comida mais saudável, ela é mais fitness, né? Então ela pega muito no pé, então ainda estou fazendo. Mas assim, eu sou uma mãe, uma mulher como qualquer outra. O que você faria se fosse o seu filho? E lá em Dublin, meia dúzia de pessoas sabiam que ele era filho de um prefeito. Ninguém sabia. E ele tinha amizade com um monte de gente, ele ajudou um monte de meninos que chegaram lá e que não sabiam muito bem falar inglês, e tinha que arrumar documentação, e tinha que fazer entrevista na imigração e tal, e ficavam com medo, e arrumar o seguro, e arrumar a moto, e arrumar a bicicleta. Então ele ajudou muito os meninos ao primeiro passo, porque chegar lá com o sonho de ficar rico, todos eles chegam, né? Vão todos jovens, adolescentezinhos, e sonhando em ficar milionário e voltar para o Brasil. Mas
precisa fazer tudo isso. E aí o João ajudava muito, então ele era muito querido entre eles. Ele chamava ele de tiozão, de paizão, de tal. Por quê? Porque todo mundo que chegava, o João ia ajudar a fazer a documentação. Falava bem, então ele fazia. E no dia, quando aconteceu, ele estava justamente fazendo isso de novo. Um menino teve a moto roubada e ele foi falar com a polícia, chamou um carro de polícia e pediu ajuda porque eles estavam seguindo no AirTag. E acompanhou. Chegou lá, ele estacionou a moto dele e foi levantar a moto que estava caída, enquanto os policiais estavam correndo atrás dos meninos que tinham roubado. E nisso, o outro carro veio para dar apoio e espremeu ele no guarda-reio. Meu Deus do céu. Era para ter pego as duas pernas, tá? Sorte que ele conseguiu pular e pegou só a direita. Mas, assim, moeu tudo na hora. Assim, eu não sei se vocês lembram ou viram, a foto do carro ficou completamente estraçalhado à frente do carro. O guarda-reio entortou. Tamanha força, tamanha agressividade, né? E não dá para entender o porquê que aquele rapaz fez isso, aquele policial fez isso. Ele nunca se pronunciou. Eles estão empurrando a coisa a passos largos. Enfim, eles também se protegem. Sim. Né? Eles estão protegendo o funcionário deles, porque eles sabem que vai chegar num julgamento e vai ter que dar alguma coisa de condenação para ele. Ele não vai conseguir passar ileso, sendo que arrancou a perna de alguém no momento ali. Não tem como. Mas eles vão protelar o máximo possível e, enfim, nós somos os imigrantes lá, né? Então eles são extremamente preconceituosos também. Como no mundo todo lugar. Só o Brasil que não, né? Que todo mundo acolhedor, vem né? E a gente acolhe todo mundo, trata todo mundo bem. Mas lá é bem complexo. Então, assim, precisava de uma mãe briguenta, né? Lá vai a Sheila. Você teve que ir lá, você saiu. Não vou. só pelo seu filho, claro, né? Que é a pessoa mais importante da sua vida. Mas você não foi lá só para acolher seu filho. Você teve que ir lá para brigar Para brigar ainda. Você teve que ir lá para brigar. Muito, muito. Teve um momento que foi muito louco. Eles me chamaram para falar sobre valores que a seguradora deve pagar. Então, eles vieram com uma tabela. Uma tabela. Assim, perda do pé é tanto, perda da parte da perna é tanto, perda da perna inteira é tanto. Eu fiquei olhando. Eu olhei para a cara do cara e falei, não, você está falando sério? Tem um valor fixo para cada coisa que perde? Que interessante. Se você virar para mim e falar assim, olha, para não ficar muito destoante, o valor base onde a gente começa a falar em negociação é a partir daqui. Aí eu ficaria, tudo bem, vamos conversar a partir daqui. Não, era aquele valor lá, está estipulado já. Uma perna custa 160 mil euros. Aí eu olhei para a cara dele e falei, se você tem filho? Tenho 2 meninas. Falei, então quanto vale a perna da sua filha? Se você me falar quanto vale a perna da tua, aí eu falo quanto vale a perna do meu filho. Tudo bem para você? Por que a perna do outro vale menos? A vida do outro vale menos? É engraçado isso, né? Quando é para você, aí eu, peraí. Agora, quando é do outro, paga isso daí mesmo, tá bom. E como foi para você, Sheila? Você, não sei, tem a questão do fuso horário também. Te ligaram do nada? Você saiu correndo? Você estava com passaporte? Não, eu estava aqui... Não tem passagem para Dublin todo dia? Não, eu estava aqui em São José. E era mais ou menos a hora do almoço, porque a gente tem 3 horas de fuso horário com eles. Então, como o acidente aconteceu 3h15 da tarde lá, era por volta de 12h15 aqui. E eu estava naquela coisa do almoço. Então, até que o SAMU chegou, levou ele e tal, eles não tinham me ligado ainda. A namorada dele só me ligou depois. Porque eles ficaram naquela, se ligar, ela vai ter um troço, ela vai morrer, vai ter um infarto. Eles achavam que eu ia morrer. Aí... já me conheciam também, né? Aí, beleza, foi até que ligaram. Então, quando eu recebi, eu estava na porta de um restaurante de São José, que eu ia entrar para almoçar. Estava na porta. Quando eu recebi a ligação, eu já falei para o pai, falei, esquece o que aconteceu com o João. Estava eu e ele no carro. Ligaram para você ou ligaram para mim. Ah, tá. Aí ele, o que aconteceu com o João? Eu, calma. E ela falando, um acidente de moto pegou a perna dele. Eu imaginei um acidente com a moto, né, um acidente de trânsito e tinha machucado a perna. Quebrou, enfim, você não sabe o que aconteceu. Aí ela, eu tô chegando no hospital e eu te falo melhor como é que foi. Eu falei, tá bom, então assim que você estiver do lado dele, me liga de vídeo, que eu quero ver a cara dele, eu quero ver como é que ele tá. E a partir dali, quando ela falou, Sheila, não dá, amputou a perna dele.
Aí desmontou. Aí acabou. Ali, naquele momento, falou, amputou na hora, não tinha mais material suficiente. Falei, ih, ferrou. Aí eu fiz contato com o Dr. Danilo Stanzani, que ele foi secretário de saúde lá há muito tempo, é um médico que acompanha a nossa família há muitos anos. Eu liguei desesperada para ele, falei, doutor Danilo, aconteceu isso, o que eu faço? Eu preciso de alguém que fale em inglês com o médico de lá, porque eu não vou saber termos técnicos. E tem que falar tecnicamente como é que está o quadro dele para a gente tomar uma posição, uma postura. Aí ele conseguiu 2 amigos, ligaram para a equipe de lá, se informaram direitinho. Nós tivemos que pedir uma foto da perna, como ela estava, para avaliar. Não tinha mais material mesmo, não tinha sobrado. E aí eu tive que ver a foto, o médico, todo mundo. E guardei essa foto, não mostro para ninguém. Mas, assim, foi um momento extremamente chocante. Em quanto de tempo ver... você chegou lá? Isso eram mais ou menos umas... Enquanto eu estava nessa coisa de conversa, libera para terminar a amputação que tinha que ser feita e tal, mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde. Aí eu já estava dentro da minha casa, eu nem almocei. Eu me lembro de flashes, tá? Porque, nossa, apaga, gente, apaga. Foi um negócio... Aí eu lembro de eu chegar em casa, eu estava no telefone com o médico e eu falando para minha filha mais nova, Duda, arruma minha mala, pega os documentos do João, pega as coisas que eu vou ter que ir. Eu não sei que hora que eu ia ir, mas eu ia, entendeu? Eu ia com a mala pro aeroporto, ia dar um jeito de arrumar 15 voos até chegar lá, mas que eu ia chegar, eu ia. Não sei, eu ia, entendeu? E fui. Aí o povo todo em casa, e o Felício foi para minha casa. Eu lembro dele abrindo o computador para comprar. Ele falou, deixa que eu vou pesquisando aqui a passagem. E foi aquela loucura. Eu fui só juntando documento. Assim, eu peguei a Duda que arrumou minha roupa, que montou a mala, e eu falei, vamos. Quando deu 7 horas, eu já estava dentro do aeroporto, 8h30, 15 para as 9, eu já estava embarcando. Pro dia a passagem? Pro dia. Porque, assim, foi um desespero tão grande na companhia, que eu falei, eu preciso de qualquer lugar que você tenha, qualquer um. Naquele momento, eu ia em qualquer classe que tivesse uma vaga. Eu falei, eu vou dentro do banheiro de pé, mas me deixa aí que eu preciso ir agora. E geralmente os voos saem, né, durante a noite. E aí você chega. Eu fiz escala em Amsterdã, nós ficamos 3 horas de escala. Ali foi triste, porque você está tão pertinho e não chega logo. Ali eu passei mal o voo inteiro, eu vomitei o voo inteiro. Ai, desespero, né? Você queria só chegar e ver seu filho vivo. E assim, você imagina a tua cabeça. Você falando, meu Deus, minha Nossa Senhora Aparecida, segura meu filho vivo, pelo amor de Deus. Eu não ia ter estrutura para ver ele não estar vivo. Meu Deus do céu. Não. Qualquer coisa menos isso. Qualquer coisa. E você fica pedindo, leva eu, mas não leva ele, sabe? É um desespero que só mãe mesmo. Não... Você pensa em tudo que é coisa. Você lembra dele na tua barriga, você lembra de tudo que você passou. Eu tive uma gravidez de risco com ele. Fiquei os 9 meses deitada. Então, assim, você lembra de tudo. Meu Deus, o seu bebê, sabe? Alguém fazer aquilo com ele. Ah, para, sabe? Não cabe. E é por isso que eu falo que uma mãe faz qualquer coisa. Faz. Você vai sem falar, você vai sem roupa, você vai sem dinheiro, você vai sem nada, você vai e fala, eu vou me virar. Se me perguntar o que foi que eu comi, bebi, eu não lembro. Eu só sei que em algum momento eu comi alguma coisa, em algum momento eu dormi, eu não consigo me lembrar. Eu só me lembro de chegar... Isso eu lembro tudo, claramente. Ele em coma, eu mexer no corpo dele. E isso eu lembro perfeitamente. Do resto, some da tua cabeça. Some. É uma dor fora do normal. Você vê o teu filho em coma. Meu Deus do céu. Eu acho que a sua fé, a sua energia ajudou a salvar ele. Ah, olha, e muita gente, viu? Porque quando eu fiz o primeiro vídeo, no dia que eu cheguei, no dia seguinte eu fiz, pedindo para as pessoas, por favor, orarem pela vida dele, rezarem, cada um na sua fé, cada um que mandasse energia, tudo. Você sente essa energia chegar em você. É muito louco isso. Mas aquilo te dá uma revigorada, porque todo mundo assim, nós estamos torcendo por vocês, vai dar tudo certo, ele vai vencer, ele vai conseguir. E aí você começa a acreditar, você fala, não, vai, tá todo mundo acreditando, tá todo mundo junto, então vai dar. E eu falava para ele, eu não saio daqui se você não tiver com tratamento feito,
com tudo acertado, juridicamente, tudo, porque esses caras não podem ficar impunes. Se tem uma coisa que me mata a injustiça, entendeu? Eu odeio essa coisa de, é assim mesmo, vamos aceitar. Não é. Não aceito. Eu não aceito. Porque foi o que eu disse lá na minha entrevista. Caráter é um. Se você tem, você tem. Se você não tem, você não vai ter. Nunca. Então, quando a pessoa não tem, quando a situação favorece para quem já não tem caráter, aí ferrou. Eles vão deitar e rolar em cima de você. Então, não. É aquilo e eu vou brigar. Eu falo, eu vou até o último instância brigando. Mas eu vou até o fim. Então, sim, por isso que eu falo, se eu for para Brasília, gente, eu sou briguenta. Mas vai. Eles que aguentem precisamos de mulheres briguentas em Brasília. Eles que me aguentem lá, porque eu sou briguenta. Muito, muito. Quando eu vejo que é uma coisa que está injusto, então piorou. Sheila, uma coisa que você falou, né? Às vezes as pessoas têm uma visão errada dos agentes políticos, de primeira-dama, pensam que está lá na sombra, na água fresca, na beira da piscina, né, tomando um suco. E não, você é uma mulher de verdade como as outras. Inclusive, recentemente, você passou por uma situação que é pública, na qual todos os dias mulheres passam, que é uma situação de divórcio, é uma separação. É você ficar 30 anos com o cara e de repente descobrir que desmoronou tudo que vocês construíram juntos e de repente descobrir que desmoronou toda aquela questão de confiança, de lealdade, da questão da família. Eu sei que é um tema delicado, você fica à vontade, mas quantas mulheres passam por isso todos os dias? E muitas mulheres, posso dizer, conhecem o cara na hora da separação. Na separação. Tá 30, 40 anos com o cara. E na hora da separação conhece quantas mulheres, Sheila, deixam de trabalhar, de estudar, para se dedicar à família, dedicar à casa, cuidar do filho, cuidar do cachorro, ser uma boa nora, ser uma boa mãe, enquanto o homem tá lá trabalhando, estudando, crescendo, de repente, ó, tchau, arrumei uma novinha, vai embora, fica... Oi? Todos os dias mulheres passam isso, desde o fundão da periferia aos condomínios de luxo. Não tem classe social, não tem nada, gente, é tudo igual. Todos os processos... Olha, na minha rede social, o que eu recebo de história, as mulheres contando exatamente aquilo que eu estou passando. Tudo igual. Os maridos fazem isso, os ex-maridos fazem assim, assim, assado. Aí ela conta, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Tira tudo, te deixa quebrado financeiramente, te deixa cheia de dívida, te difama para todo mundo. Alienação parental, filho. Usa os filhos contra você, inventa um monte disso. Todo mundo passa a mesma coisa. Então, gente, eu sei exatamente o que todo mundo está passando. Dói pra caramba. Porque foi o que eu disse para os meus filhos até. Numa mesma noite, eu não perdi só o marido. Não acabou só o relacionamento homem e mulher, marido e mulher. Ali você perdeu 30 anos de estrutura de família que você construiu. Você criou o filho, você educou o filho, você levou na creche, você fez tudo. Você fez tudo. E ele estava trabalhando, investindo no lado profissional dele. E aí, o que acontece depois de 30 anos? Você não serve mais, né? Agora não serve, porque agora ele quer outro tipo de pessoa do lado. Ele quer a pessoa que fala, você é o máximo, que não te critica em nada, que não aponta erros. E aí ele acha essas pessoas, né? Porque bajulador tem em todo lugar. Todos os lugares. Né? Ainda mais para político. Sim. Né? E aí a pessoa se coloca numa bolha onde só tem bajulador que concorda com ele, faz tudo. Eu era a voz crítica, então não precisa. Não chata, você não quer ver minha conquista, você tá não quer mais me aplaudir. Sim. Agora, todos os 30 anos que você pavimentou para ele chegar até ali, não valeu de nada. Ah, não, imagina. Aí agora ele te larga com dívida para pagar, te larga com tudo para trás e fala assim, você que se vire, você que vai trabalhar, vai tocar tua vida. Quantas mulheres, quantas, que o cara larga o carro sem pagar, que ele larga o aluguel, como largou comigo, que ele larga as coisas. E aí, vira as costas, vai viver um amor lindo. Como um adolescente. 18 anos. Como um adolescente. E é muito fácil deixar os problemas para alguém que já sabe. Ele já sabe que resolve. Você resolveu a vida inteira dele. Então ele sabe que você vai se virar. Ele sabe que você vai dar um jeito. Ele sabe que você vai criar os filhos. Ele sabe que você vai correr atrás. Ele sabe que você vai dar um jeito. Porque nós, mães, a gente sempre dá um jeito. A gente corre, a gente trabalha em 15 lugares, faz faxina e faz isso. Você faz. Eu já fiz marmita, se precisar, estou fazendo de novo. Não tem problema, eu não tenho problema nenhum em trabalho, porque trabalho dignifica. Para mim não é vergonha nenhuma. Só porque ela é primeira dama. Gente, eu não tenho essa vida que vocês pensam, não. Vergonha tem que ter quem trai. Quem trai? Vergonha quem fez tem a porcaria? Que acaba com a família.
Não. E aí vira para você e fala assim, olha o que você fez com a nossa família. A culpa é sua. Ô, mulher, quando que a culpa não é tua? Você que levou ele a fazer aquilo. Você que provocou ele. Não é assim? Você coloca uma roupinha mais justa, você provoca o estuprador. Se você rebate uma crítica, alguma coisa que o cara tá fazendo com você, você provocou a ira dele, por isso que ele te bateu. Você não viu o latino falando? Vi. São vocês, Absurdo. esse monte de bosta que fazem isso. Gente, o que é isso? Você não consegue controlar seus instintos, não, meu querido? Para, não consegue ter uma discussão com nível? Não aceita uma crítica, ô princesinho? Né? Imperador da família. Então, não dá, para. Os homens têm que ser melhor criados aí. Que a gente não tá aqui, não é saco de pancada. Para. Quer separar? Não gosta mais? Acabou o amor? Beleza, cara. Vamos falar como adultos? Então tá aqui, vamos acertar nossa vida. Eu vou viver para um lado, você vai viver para o outro e pronto. Vai doer, vai ser triste, né? Você investiu num relacionamento, vai sentir, beleza? Beleza. Mas não foi humilhante. Esse é o ponto. Deixar o cara te humilhar, te expor, como foi no meu caso, em rede nacional. Rede nacional. Cara, que é isso? Não, eu não posso esquecer, né, que pouco antes disso acontecer, teve aquela escritora, não me lembro o nome agora. A Mili Lacombe. Que ela foi proibida de estar, né, na feira literária da Prefeitura de São José dos Campos. Porque ela falava de estrutura. Porque ela, pois é, a fala dele não, porque ela não condiz com os valores da família. Que valores da família, Não, cara? ele falou que eram valores da família que ele defendia. Da família que ele defendia, mas pelo jeito ele não defendeu nem a dele, né? Então, deixou a família dele defendeu ser a família exposta, dos outros e a dele, né? Você vê então, que assim, coisa. aí a gente vê a hipocrisia masculina, né? Não é por ser um prefeito, poderia ser um mecânico, poderia Qualquer ser um um, médico, qualquer poderia ser um profissão. juiz. Qualquer homem, porque isso está enraizado no homem. Eu não quero essa mulher aqui porque ela abala as estruturas da família, porque não condiz com os valores morais e bons costumes. Mas largar a esposa, trair a esposa, dar as costas para os filhos, deixar a família com dívida, fazer alienação parental. Tudo isso que mulheres passam todos os dias não é dos valores da família? É impressionante. O problema era a escritora. Era só isso. Não podia ressaltar isso, eu acho. Não podia falar nesse assunto. Né? Como agora também a reclamação comigo é por que eu fui falar. Por que eu dei entrevista? Por que eu fiz a denúncia no Ministério Público? Por que eu não fiquei quieta? Porque mulheres têm que sofrer silenciosas, né? Tem que chorar lá na cama, que é lugar quente. Isso está incrustado na gente. Né? Que as mulheres falam, vira a página. Eu viro a página. Já virei faz tempo, gente. Estou muito bem, graças a Deus. Agora, a impunidade dos atos que foram cometidos tem que saber responder. Colocar a amante em cargo e fazer o contribuinte pagar? Peraí, é dinheiro público, você tem responsabilidade, né? Então aí não tem denúncia de marido e mulher traída, que está ressentida, que não superou. Claro que superei, tô nem aí mais. Azar, Deus. Já me livrei. Agora, a responsabilidade de um gestor, e você como vereadora sabe muito bem disso, ele tem a responsabilidade de gestor público. Então, pera lá, a gente está falando de um prefeito. Né? Se o Ministério Público considerou a denúncia válida e tem o seu modo de agir e de chegar nos resultados deles, responda, meu bem. Agora é com você, prefeito, né? Fala, prefeito. Fala, prefeito. Responde aí pra gente. Sheila, e você, quis tocar nesse assunto porque você acaba, outras mulheres que estão nessa situação, olha para você e fala, nossa, se a ex-primeira-dama de São José dos Campos, que é uma potência, tá peitando, tá metendo o dedo na ferida e falando, não vou deixar quieto, eu quero os meus direitos, eu vou pra cima, eu quero te representar, mulher, inclusive em Brasília. Exatamente. As mulheres olhar e falar, olha, sai desse relacionamento, sai dessa situação. Sim. Muitas mulheres, Sheila, engolem calada, sabendo que o marido está com outra, está construindo outra família, está gastando o dinheiro que vocês lutaram juntos para ter com outra mulher, porque não querem abalar a imagem do casamento, porque não querem que a sociedade ajude, porque a culpa vai ser dela, com certeza. Julga. Toda a culpa é sempre da mulher, né? Então, ela é exportável, mulheres, ela é louca, ela é desequilibrada. Quantas mulheres engolem isso, sabendo que ele está com outra, sabendo que não tem mais vínculo afetivo, sabendo que a família já está destruída, mas está lá, não, eu não posso, como é que eu vou contar para minha família isso? E as famílias são as primeiras a criticar e se afastar. Sim, se afastar.
te isolam. Te isola. Porque você vai causar uma vergonha para a família. E aí é que a gente tem que começar a mudar esse pensamento, né? É vergonha para a família ela se separar ou depois você enterrar ela? Porque é isso que a gente está vendo, né? Essa onda de impunidade quanto aos homens, os homens acham que pode fazer o que quiser. Depois ele acha que assim, a mulher tem que ficar sozinha esperando a hora que ele quiser voltar, sabe? A hora que der errado lá, ele quer voltar e a mulher tem que estar esperando ele, tá bom? Aí quando ele volta e ela não quer, ele mata, ele espanca. Então a gente tem que começar a pensar o que é que vale mais para a nossa sociedade. Nós como mulheres, se a gente não se unir, uma não apoiar a outra, quando vê que ela está numa situação de agressão, de abuso, de violência, já vê que o casamento dela está despencado e essa mulher está tentando sair, gente, vamos dar uma força. Às vezes falta uma vozinha de uma amiga falar, vai, pega suas coisas, fica aqui, eu te ajudo, eu vou com você lá fazer a denúncia, eu vou com você na delegacia, eu te ajudo, eu te apoio. Porque depois que chega na delegacia, chega nos órgãos, a coisa começa a fluir um pouco melhor, né? Faz o seu boletim de ocorrência, vai fazer todo um processo, aí assim, as secretarias de assistência social podem dar alguns subsídios, alguns auxílios para essa mulher, de repente um abrigo, para tirá-la da situação, tá. Só que você tem que estar disposta, gente, esquece mulher, esquece o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, dane-se a tua vida. Pensa no exemplo que você está dando para o teu filho, para a tua filha, de coragem de ter saído da relação, de ter rompido mais um ciclo Quebrado desse. paradigma, sair de uma zona de Você conforto, entendeu? de uma família confortável, estruturada, do comercial de margarina, Isso né? não existe. Dos cidadãos de bem. Não tem que ficar sustentando isso, não. Eu olho, eu posso estar passando tudo isso que eu estou passando, mas eu me orgulho. Por quê? Porque eu sei que minhas duas filhas, o meu filho, vão olhar um dia lá na frente, eu posso nem estar aqui mais, mas vão falar assim, minha mãe foi corajosa. Rompeu, não aceitou e foi para cima e brigou pelos direitos dela e foi. É isso. Esse é o legado que a gente tem que deixar para as pessoas que vão levar o nosso legado do bem, da nossa atitude. Agora, não, minha mãe aceitou ficar 30, 40, 50, 60 anos fingindo que estava tudo bem. Aí ferrou. Não é bom. Não é bom para tua cabeça. Não é bom para os seus filhos lembrarem disso. Pensem nisso. Deixa um legado de força, de vitória, de conquista. Peça para alguém, peça ajuda. Se você não tem, muita gente está entrando em contato comigo. Como é que eu faço? Um acolhimento, uma orientação. Uma orientação. Peça ajuda. Hoje em dia as redes sociais ajudam tanto. Tem tanta gente que está querendo ajudar. Vamos uma ajudar a outra, gente, para poder ir diminuindo esse círculo. Não, com certeza. E digo Isso mais. é vicioso. Nós que somos mães de menina, sempre falar para as nossas filhas, volta para casa da mamãe. Você está casando, você está seguindo sua vida, você está indo estudar fora, não importa. A sua casa está aqui, o seu quarto está aqui. Qualquer coisa que der errado, o que acontecer, volta para casa da mãe. Porque muitas vezes essas mulheres têm medo de voltar para casa da família e ser julgada. Porém, os homens, quando se separam, eles são acolhidos pelas famílias. Eles são acolhidos pela mamãe e pelo papai, são amparados, são protegidos. Mamãe e papai estão passando pano para eles. Para menina não, para mulher não. Quantas mulheres são julgadas? Então eu falo para minha filha tem 10 anos, um dia ela vai ter 15, 20, 25, ela vai ter namorados, volta para casa da mamãe. Não tá feliz, não deu certo, tá com medo, vem para casa da mamãe. E quem fica é a mãe. Sim. Vamos falar a verdade? Pode todo mundo falar o que for. Quem ama e quem fica do seu lado de qualquer circunstância é a mãe. Sempre a mãe. Pode ser o que for. Sabe uma coisa que eu fui aqui na Fazenda Esperança fazer uma visita tal com as meninas. Você sabia que as mulheres que são internadas ali para tratamento, elas quase não recebem visita? Você sabe que nas penitenciárias femininas elas quase não recebem visitas? O lado masculino recebe todas as vezes. É a mãe. Você entendeu? Quem tá é a mãe. Só que por que a mãe não vai visitar a filha? Acho que foi uma vergonha o que aconteceu. Por que o filho é perdoado? Então, eu falei isso com a minha filha ontem mesmo. Eu falei, como é tão fácil perdoar o homem que erra? Todo mundo virava para mim, perdoa, porque é nobre perdoar, porque... Beleza, é nobre perdoar. Ok. Por que ninguém perdoa a tua reação?
A Aí culpa é de quem condena. reagiu. A culpa é de quem reagiu. Aham. Porque ele fala assim, eu só traí só. Não, e eu digo, Por que você não perdoou? Ele só traiu só. Não, e se fosse o contrário? E se fosse a Aí, Sheila traindo o pronto. prefeito de São José dos Campos? Aí, Imagina. Você já imaginou? Nossa Senhora. Nossa, não ia ficar bom, não. Eu ia ter que estar correndo fora dali. Agora ele só traiu só. Lamentável. Custa você perdoar? Meu, tá perdoado, eu não quero mais saber. Ele que cuida da vida dele, como homem, com quem ele vai ficar, o problema dele. Eu tô cuidando da minha, ele vai cuidar da dele. Agora, o fator gestor, aí é outra pegada. Aí é um CNPJ. Aí ele tem responsabilidade com isso. Mas, nossa, eu vou destruir a vida. Ué? Pensasse nisso antes, meu querido. Agora, assuma o que você fez. Agora é a justiça que vai decidir, não é você mais. Não sou eu. A minha parte Não é eu você que fiz. entrou com a ação? O Ministério Público? O Ministério Público. Você não Então, manda assim, no MP? Eu sou só testemunha. Ponto. Né? Mas a culpa é de quem? É Sua. Só. A culpa é sempre nossa, gente. A culpa é sempre da mulher. E não tem jeito. E Sheila, pra gente finalizando, você tá aí numa luta, né? Essa trajetória social que você acabou decidindo disputar uma vaga em Brasília. Sim. Né? Como é que é isso? Você sempre foi a mulher, você não foi agente político, você estava na política de bastidor, Sim. apoiando um companheiro, apoiando ali os partidos Todos os que estavam candidatos que a gente coligados e fez, tal. Mas agora é você. É muito louco, sabia? Fazer campanha pra você. Para os outros é fácil. Para os outros é tão mais fácil. Defender os outros é fácil. A gente é ruim, é difícil até pra gente se defender. Se defender. Falar de você, Aham. né? Como é que você se pronuncia, né? Falando de você mesmo. Mas o que eu penso? Quando você, que é do bem, que tem boas ideias, que tem bons projetos, você não aparecer e não se candidatar, alguém do mal vai tomar esse lugar. Então, gente, quem tem vontade, quem tem projeto, quem tem vontade de participar, vá, participa. Se você tem vontade de um dia, participa também. A gente precisa... Nós somos 52% de mulheres no mundo e nós não ocupamos 50% das posições. Então, a gente precisa fazer mudar. Hoje, a gente está em torno de 13% a 14%. O resto é tudo de homem. Em tudo quanto é tipo de cargo, em tudo quanto é lugar. A gente precisa fazer isso crescer. A gente tem que preparar as nossas filhas, as nossas meninas, para ocuparem lugares de liderança ou lugares de destaque, para ensinar os nossos meninos a conviver com essas mulheres num lugar de destaque e não querer bater nela, não querer assediar ela. Então, a gente tem que mudar essa sociedade. E, para isso, sempre tem que vir as loucas. As loucas Né? somos nós, né? Não somos nós? As netas... Quantas vezes você já foi chamada de louca? Todo dia. Ah. Nós somos as netas das bruxas Sim. que não conseguiram queimar. Então. Sobreviventes. E aí, assim, todas nós... o mundo foi feito de loucos, gente. Tem que sempre ter um louco que começa uma coisa diferente, que tenta uma coisa diferente. E eu acho que é isso. Isso. É dentro dessa loucura de querer fazer muita coisa boa. Esses projetos que, infelizmente, estão parados em São José dos Campos, né? O Fundo Social está lá do jeito que está. Então, assim, tem como transformar a aceleradora social, que era uma coisa que dava muito apoio para o terceiro setor, para as entidades da cidade, que é uma coisa que fortalece demais uma rodada de negócio entre eles, com trilha de capacitação. Isso pode virar lei. Então, a minha briga agora é levar para Brasília o quê? A possibilidade de trazer projetos sociais em forma de lei, que daí todo mundo é obrigado a fazer. Ninguém pode simplesmente parar porque você não está mais Porque você no separou meio. do Porque você separou, então, né? E mesmo assim, quando você separa ou quando tem troca de governo, tudo, as pessoas têm o mau hábito de muda o nome, não fui eu que fiz, não é bom. Não. Se for lei, tem que permanecer. E aí, assim, dá para chegar a comida no prato de quem está precisando, dá para cuidar das famílias atípicas, sim. Tem muita coisa que precisa de ajuste. Essa inclusão não está dando certo. Dentro das escolas, a gente tem que ter um preparo melhor. A gente tem que parar para discutir esse preparo. Não está dando certo, não está rolando. Então, quando a coisa não começa bem, para, respira, às vezes é melhor dar um passo atrás e começar de novo. A gente tem que ter essa liberdade de sentar com todo mundo que entende do assunto e ver qual que é a melhor capacitação, como fazer. Senão, nós não vamos avançar. Não vai ter inclusão. Não vai. Não vai. Então, assim, temos que trabalhar muito, muito. Então, tem muita coisa, tem muita pauta, tem muito de desenvolvimento da nossa região, né? Nós temos o corredor mais rico do país, eixo Rio-São Paulo. A gente precisa desenvolver isso, a gente precisa de ter deputado lá, gente. Precisa eleger um monte aqui da região.
todos o máximo possível. Não dê voto para candidato de fora, dê voto para candidato daqui, né? Eu sou candidata, tem outros também, vamos analisar e vamos dar voto para candidato daqui. Por quê? Porque trazer gente de fora, o cara vem, pega seu voto, depois nunca mais volta. Não traz uma emenda, não traz um dinheiro, né, gente? Então vamos acordar, vamos fazer... E é por isso que eu tô aí, tô na luta. Não, mais boa uma sorte. briga. Vai pra cima. Vamos pra briga. Nos vemos na sua posse. Se Deus quiser. Vai pra lá. Com certeza. Sheila, pra gente finalizar, que recado que você deixa para as mulheres que estão assistindo você agora? Que recado você deixa para essa mulher que está se separando, que está criando coragem para se separar, que está numa relação insustentável? Às vezes não é de violência física, não. É dessa humilhação, de estar sendo traída, de estar sendo exposta, né? Que deixou de estudar, deixou de trabalhar para se dedicar a esse marido, a essa família. Porque eu sempre falo, o dono da bola é quem está com a grana. É o poder econômico. Se a mulher não trabalhou, a mulher não estudou, ela não está com a grana, na hora que tem uma separação, a grana é dele. Você vai brigar na justiça, você vai... Mas aí até acontecer de um inferno. Que recado você deixa para essas mulheres que estão em fase de separação e estão criando coragem para se separar? Olha, para todas essas que estão nesse momento difícil, né? Pode ser com relação a abuso, pode ser com violência, pode ser com separação. Se você já sentiu que é isso que você quer dentro de você, você já se decidiu, procure pelo menos uma mãozinha, uma que te puxa para você levantar e criar essa coragem. Tem muita gente que pode te ajudar, só que elas precisam sentir isso. Eu quero. Quando você decidir eu quero, nada vai te parar, mulher. Você é mais forte do que você imagina. Busca lá dentro. Dói, chora, grita, bota pra fora, xinga, faz o que você quiser, mas não deixe mais essa situação dominar você. Não deixe isso ser a pilastra da tua vida. Não, quem é a dona da tua vida é você. Então, procure uma pessoa, que seja uma amiga, que seja alguém. Se a sua família abandonou, se afastou, não quer que você... Se você quer, faça. Porque amanhã, daqui a um tempo... Todos vão voltar e vão falar, nossa, a pessoa foi corajosa, hein? Foi, porque você assumiu esse ponto. É nesse ponto de virada que é o mais difícil de fazer, que é o que mais dói, mas dá certo. No começo é muito ruim, Você quer morrer, você quer matar, você quer sumir, você quer explodir, você quer tudo. Sair daquela situação, mas aguenta. É dolorido, mas passa. Quando passar, você vai ver a liberdade que você sente, sabe? Tira uma tonelada de cima de você, não é? É uma paz, é uma coisa maravilhosa. Então, faça, não volte atrás. Procure só alguém. Procure uma mulher, uma amiga, alguém do trabalho, alguém que te apoie. E fale, eu tô com você. E vai. É isso, o que puder, eu também ajudo. Maravilhosa. Muito obrigada, né, por ser tão inspiradora, tão necessária. Obrigada. Contamos com você lá em Brasília. Amém. E para finalizar o programa, a gente sempre deixa uma homenagem, né? Como eu falei no começo, nós somos o país que mais, o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Todos os dias, 4 mulheres morrem no nosso país. Hoje, a gente queria dedicar esse programa à senhora Lisalinda Okumiski, né, que construiu sua caminhada com dignidade, trabalho e muito apego à sua terra e aos seus entes queridos. Porém, aos 47 anos, ela mantinha a sua rotina no campo, focava no aprendizado diário, dedicando seu tempo e zelo para sua família, em Afonso Cláudio, né, no Espírito Santo. Porém, essa trajetória ela foi interrompida, porque um homem não aceitou ouvir a palavra não. E esse homem é o seu genro, o Antônio Pereira Alves, né, que ele cometeu o feminicídio da sua sogra. Né? Não bastava toda a situação de violência que ele tinha com a filha da Lisalinda. Ele ainda matou a sogra. E a gente precisa falar mais sobre violência vicária, que hoje ela é tipificada no Código Penal através da Lei Maria da Penha, mais uma violência reconhecida contra as mulheres. E este homem matou a mãe de sua esposa para atingir a sua esposa. Porque ele não teve coragem de matar a sua esposa, então ele matou quem ela mais amava, que era a sua mãe. Então ele cometeu o feminicídio no dia 6 de junho, recente agora. Né? O ato foi motivado por um conflito patrimonial, uma relação econômica com a vítima. Ele ocultou o corpo da Lisalinda em uma cova rasa localizada numa área de mata difícil, porém que foi encontrado. Né? Infelizmente... Mais uma, né? Mais uma. Mais uma na estatística. Mais uma.
Mais um. Eu abro todo dia, vem aquele Todos os monte, dias. todos os dias. Eu falo, gente, onde isso vai parar? Aos familiares da dona Lisalinda, Olha, né? Nossa nossos solidariedade. sentimentos, É o que a gente fala lá no Espírito Santo. Mas, Dandara, por que você está falando lá no caso do Espírito Santo? Porque acontece todos os dias. Todo lugar. Em Manaus, no Acre, na Bahia, no Rio Grande do Sul, que é o estado campeão de feminicídio neste ano, infelizmente. Então, assim, todos os dias Todo mulheres estão morrendo. Só notícias péssimas. Horrível. Péssimas. Não é isso. E a gente gostaria de noticiar outras coisas, Com né? certeza. Mulheres que desenvolveram coisas maravilhosas, projetos, estão lindas. Infelizmente, a gente só recebe isso. É triste demais, triste demais. Mulherada, finalizamos o programa. Conta sempre com a atitude feminina, porque você é uma mulher de atitude. Eu tenho certeza que depois desse programa, atitudes serão tomadas. Né? Grande beijo pra vocês, Sheila. Amém. Obrigada. Obrigada. Yeah. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me.